Ela só queria juntar dinheiro suficiente para não ouvir de novo a palavra despejo, mas naquela manhã chuvosa descobriu que o homem que entrou no seu pequeno ateliê não era apenas mais um cliente difícil. Era o dono do prédio, o homem que podia tirar dela o pouco que tinha construído com as próprias mãos. O que ela não imaginava é que ele também carregava um vazio tão grande quanto o medo dela de perder tudo. E, quando os dois se olharam pela primeira vez, nem a razão, nem os contratos, nem o orgulho estavam preparados para o que o destino tinha acabado de começar. Apoie o canal deixando seu like e comentando. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como esta. Agora vamos para a nossa história. Na esquina de uma rua antiga do centro da cidade, havia um lugar que quase passava despercebido, se não fosse pelo cheiro de café recém-passado e pelo som suave de uma música antiga que escapava pela porta de madeira. Um letreiro simples, pintado à mão, dizia Ateliê entre cafés. Ali dentro, entre pincéis manchados de tinta, xícaras de porcelana desparelhadas e plantas em vasos reaproveitados, Maia Lopes tentava manter vivo o único sonho que tinha conseguido tirar do papel. Naquela manhã, o céu estava pesado, carregado de nuvens, e o movimento era fraco. Maia limpava pela terceira vez o mesmo pedaço do balcão, mais para distrair a ansiedade do que por necessidade. No fundo da loja, a voz da mãe, Lúcia, pedia que ela parasse um pouco. Maia respirou fundo, caminhou até a pequena mesinha onde a mãe estava sentada, enrolada em um cardigã de tricô, com uma xícara de chá de camomila entre as mãos finas. Ela insistia que estava tudo bem, que o coração só andava cansado, que não era nada demais. Mas Maia sabia decorar de cor o nome de cada remédio, de cada exame atrasado, de cada boleto que chegava antes do dinheiro. E sabia também exatamente quantos meses de aluguel estavam pendentes. 3. Tentava não pensar nisso. Tentava se concentrar nas telas que pintava para vender ali mesmo, nas aulas de aquarela aos sábados, no café filtrado no coador de pano que alguns clientes fiéis já tinham adotado como ritual. Mas era impossível ignorar o envelope amassado que tinha deixado sobre o balcão. Carta do administrador do prédio. Aviso. Prazo. Into Macau. Palavras que pareciam mais pesadas a cada vez que relia. O sino preso à porta tocou com um som discreto quando alguém entrou. Maia levantou a cabeça, já ensaiando o sorriso de boas-vindas, mas o sorriso morreu pela metade. Não era um cliente habitual. O homem que entrou parecia deslocado naquele universo de madeira antiga e tinta seca. Terno escuro impecável, sapatos brilhando, o cheiro discreto de um perfume caro que não combinava em nada com o aroma de café e bolo simples. Ele parou a alguns passos do balcão e deixou que o olhar percorresse o lugar inteiro. Não como quem aprecia. Como quem avalia. Os quadros nas paredes, as mesas pequenas, a máquina de café, o piso de ladrilho hidráulico gasto. Tudo parecia ser registrado e classificado em silêncio. Maia sentiu a coluna se enrijecer, como se o próprio corpo se protegesse. Ela perguntou se podia ajudar. O homem respondeu chamando pelo nome fantasia do lugar, como se estivesse confirmando uma informação que já tinha. Ateliê entre cafés. Voz grave, controlada, sem pressa. Em seguida, perguntou se a proprietária estava. Por um segundo, Maia pensou em dizer que não. Que a proprietária voltaria mais tarde. Que qualquer coisa poderia ser resolvida em outro momento. Mas havia um cansaço fundo demais para alimentar esse tipo de ilusão. Ela se apresentou. Disse que era Maia, a dona do ateliê. O homem assentiu de leve, como se isso confirmasse algo na cabeça dele, e tirou da pasta de couro um envelope. Foi só quando ela viu o logotipo da Valença Empreendimentos no topo do papel que o estômago de Maia afundou. Já tinha visto aquele nome no cabeçalho de alguns documentos sobre o prédio, mas nunca tinha imaginado que um Valença em pessoa apareceria ali. Ele se apresentou como Dante Valença, responsável direto pela gestão daquele imóvel a partir de agora. Falou com naturalidade, como se não estivesse trazendo uma tempestade dentro daquele envelope. Colocou o papel sobre o balcão com um gesto econômico, sem dramatizar, sem fazer caras e bocas. Mas o conteúdo não precisava de ênfase. Era uma notificação formal. Aluguel atrasado. 3 meses. Prazo de 30 dias para regularizar o valor ou desocupar o imóvel. Maia leu as primeiras linhas com os olhos ardendo. Sentia a presença dele do outro lado do balcão, firme, imóvel, como se fosse parte da própria parede. A voz dele continuou, explicando que a empresa vinha absorvendo prejuízos por causa de contratos antigos mal geridos. Que o prédio passava por um processo de reorganização.
que não era nada pessoal, que ele compreendia que situações difíceis aconteciam, mas que a função dele era colocar as coisas em ordem. Maia respirou fundo para não responder no impulso. A vontade era gritar que aquilo não era só um ponto em uma planilha. Era o lugar onde ela tinha colocado tudo o que sabia fazer. Era o cenário dos poucos momentos em que via a mãe sorrir sem esforço. Era mais do que uma porta com uma placa. Era o pedaço de mundo que ela tinha conseguido construir depois que a vida desmoronou. Ela perguntou se não havia mesmo nenhuma possibilidade de renegociação, uma divisão, um prazo maior. Falou sem implorar, mas com uma firmeza que nascia do desespero. A voz dela tremia só o suficiente para ele perceber que aquilo não era uma conversa qualquer. Por um instante, algo no olhar de Dante mudou. Não o suficiente para suavizar as feições, mas o suficiente para Maia perceber que ele não era um robô repetindo um script. Havia cansaço no jeito como ele suspirou antes de responder. Explicou que já tinham sido tolerantes demais com alguns inquilinos, que leis e números não se moviam por emoção. Que se abrisse exceção para um, teria que abrir para todos. Maia mordeu a língua antes de retrucar. Quis perguntar se ele tinha alguma ideia do que era escolher entre aluguel e remédio. Quis perguntar se os relatórios que ele tanto citava mostravam a foto da mãe sentada ali, tomando chá, enquanto o coração lutava para acompanhar. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o sino tocou de novo e Lúcia chamou da mesa, perguntando se estava tudo bem. Tossiu 2 vezes, aquela tosse que Maia já reconhecia de longe. Dante desviou o olhar e viu a mulher mais velha, magra demais para a idade, com o rosto marcado pelo tempo, observando tudo à distância. Foi um momento breve, mas intenso. Ele não fez um comentário sequer. Apenas guardou essa visão dentro daquele olhar calculista e voltou a encarar Maia. Disse que entendia que não era fácil ouvir aquilo, mas que ela tinha 2 opções claras. Resolver o atraso em 30 dias ou deixar o imóvel, sem conflito. Seria melhor para todos. Melhor para ela, para a empresa, para o prédio. Melhor. Palavra pesada demais para caber naquela frase. Quando ele saiu, levando de volta o perfume caro e o peso do sobrenome, o ateliê pareceu encolher. Maia segurou o papel com tanta força que amassou as bordas. Sentiu a vista embaçar, mas não deixou que a lágrima caísse na frente da mãe. Mais tarde, já à noite, depois de fechar a loja, ela contou para Lúcia toda a situação. Sentadas à mesa, com uma lâmpada amarela iluminando mais a mesa do que o ambiente, as duas olharam juntas a soma que Maia havia rabiscado em um pedaço de papel. O valor em atraso, os juros, as contas do mês seguinte. Era como olhar para uma parede sem porta. A mãe, com a sabedoria que vinha de anos de sobrevivência, segurou a mão da filha e disse que elas já tinham passado por apertos piores. Que sempre davam um jeito. Que talvez fosse só um empurrão para algo melhor. Mas o brilho nos olhos dela denunciava o medo. Nos dias seguintes, Maia se virou como pôde. Voltou a aceitar encomendas de quadros personalizados até de madrugada. Vendeu objetos pessoais. Cancelou o pouco de lazer que ainda se permitia. Divulgou promoções nas redes sociais usando o celular velho, tentando alcançar mais gente com fotos das xícaras de café e dos quadros coloridos. O que ela não sabia era que, em um escritório envidraçado no alto de um prédio distante, Dante Valença olhava para a mesma coluna da planilha com uma frequência incômoda. O ateliê da esquina não era o único com atraso, longe disso. Mas, por algum motivo, aquela linha chamava a atenção mais do que as outras. Talvez fosse a imagem da mulher firme atrás do balcão, defendendo seu espaço com uma coragem silenciosa. Talvez fosse o jeito como a mãe dela segurava a xícara de chá com mãos trêmulas. Talvez fosse só o incômodo de perceber que, por trás de cada número, havia histórias que os relatórios não mostravam. Ele tentava se convencer de que aquilo não mudava nada. O pai tinha deixado claro, ainda em vida, que sentimentos e negócios não se misturavam. A família Valença não se mantinha no topo por ser sentimental. Se mantinha por ser implacável. Um fim de tarde, poucos dias depois, o destino resolveu ignorar todas as equações. A chuva caiu sem aviso, grossa, forte, daquelas que fazem a cidade parecer um cenário borrado. Maia tinha acabado de sair para comprar farinha na mercearia da esquina, e no caminho de volta uma rajada de vento quase lhe arrancou o guarda-chuva barato da mão. Ela virou a esquina correndo, tentando proteger a sacola com os poucos itens que tinha conseguido comprar. Quando chegou à porta do ateliê, o coração deu um salto. Dante estava ali,
parado na calçada, novamente fora de contexto naquele pedaço da cidade. Camisa social clara, sem o paletó, as mangas dobradas, o cabelo um pouco desalinhado pela chuva que já tinha começado a molhar os ombros. Ele não parecia o executivo intocável da primeira vez. Parecia um homem cansado que tinha caminhado mais rápido do que deveria para chegar ali. Maia sentiu um misto de irritação e curiosidade. Perguntou, com cuidado, se algo tinha acontecido, se ele estava ali para encurtar o prazo, para apertar ainda mais o laço que já apertava o pescoço dela. Em vez disso, ele disse algo que a desarmou por completo. Disse que estava passando por perto e resolveu ver o imóvel pessoalmente em funcionamento antes de tomar qualquer decisão definitiva. Que queria entender se ainda fazia sentido mantê-lo, se havia algum potencial ali ou se era mesmo melhor encerrar o contrato. Era metade verdade, metade tentativa de se convencer disso. Ela poderia ter mandado que ele voltasse outro dia. Poderia ter dito que não precisava ser avaliada como uma mercadoria. Mas naquele momento a chuva engrossou de tal forma que os dois, instintivamente, se abrigaram juntos na porta estreita, dividindo o pouco espaço seco. Maia, com o guarda-chuva escorrendo água pelas laterais, Dante com a camisa escurecida pela chuva. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu se reduzir àquele vão de porta, ao som da tempestade e ao silêncio constrangido entre os dois. Ela fez o que faria com qualquer pessoa ali naquela situação. Empurrou a porta e disse para ele entrar, se quisesse esperar a chuva passar. O convite saiu meio ríspido, meio educado. Um gesto automático, quase mais forte do que o ressentimento. Ele aceitou. Lá dentro, o cheiro de café que havia ficado preso nos azulejos parecia mais intenso naquele fim de tarde. A iluminação amarela criava sombras suaves nos quadros pendurados nas paredes. Havia algo acolhedor naquele espaço, mesmo com a aflição escondida em cada canto. Maia colocou a sacola sobre o balcão, tirou o casaco molhado e foi até a máquina. Era impossível ignorar anos de hábito. Quando alguém entrava naquele lugar, ela servia café. Era assim que funcionava. E, ainda que a vontade fosse tratá-lo com frieza, as mãos dela agiram antes. Dante observou tudo em silêncio. Como ela moía o grão, como preparava o filtro, como olhava para o relógio com um cuidado quase reverente para não queimar o pó. Havia uma delicadeza ali que ele não encontrava nos cafés sofisticados que costumava frequentar. Ele caminhou pelo espaço, sem tocar em nada. Leu discretamente as pequenas plaquinhas com preços, reparou nas fotos de clientes sorrindo, nos bilhetes presos num painel de cortiça com frases de agradecimento. E viu, ao lado do caixa, uma lata de metal com uma etiqueta escrita à mão: Fundo dos Sonhos da Dona Lúcia. Qualquer moeda ajuda. Voltou para perto do balcão com mais perguntas do que respostas dentro da cabeça. Maia colocou uma xícara à sua frente, sem cerimônia. Disse que ele podia considerar aquilo uma degustação gratuita. Se decidisse despejá-la, pelo menos teria provado um bom café antes. O comentário saiu mais irônico do que ela pretendia, e por um segundo quase se desculpou. Não se desculpou. Dante ouviu, levou a xícara à boca e fechou os olhos por um instante. O sabor era simples, forte, direto. Nada de espumas desenhadas, nada de nomes complicados. Apenas café bem feito por alguém que se importava com detalhes. Ele comentou, com calma, que não era exatamente o vilão que ela tinha construído na cabeça. E que, embora fosse verdade que precisava colocar as contas em ordem, também era verdade que ele tinha alguma margem para decisões mais humanas, desde que fizessem sentido. Maia respirou fundo, sentindo a primeira faísca de esperança lutar contra o orgulho. Contou, pela primeira vez, mais do que apenas números. Contou sobre a morte do pai, sobre as dívidas que herdou sem ter escolhido, sobre a doença da mãe, sobre cada final de mês em que tinha que fazer contas de cabeça para ver se dava para comprar um livro de criança de segunda mão para, pelo menos, alimentar um pedaço do sonho que ainda guardava. Enquanto ela falava, Dante não olhou para o celular, não interrompeu, não deu conselhos prontos. Apenas ouviu. E, enquanto ouvia, algumas lembranças antigas começaram a cutucar o canto da mente. A mãe dele, Maria Helena, sentada à mesa da cozinha de um apartamento simples anos antes de qualquer riqueza, calculando contas com a mesma expressão de exaustão digna. O pai repetindo que tudo aquilo um dia valeria a pena se ele aprendesse a ser frio. Era estranho. Ali, em um pequeno ateliê que mal conseguia pagar o aluguel, ele se sentia mais próximo da versão antiga de si mesmo do que em qualquer uma de suas coberturas de frente para o mar.
A chuva lá fora foi diminuindo até virar apenas um barulho distante. Quando o céu clareou, ele finalmente falou sobre o motivo real daquela visita. Disse que tinha vindo decidido a confirmar o despejo. Que os números não jogavam a favor dela. Mas que, depois de ver como o lugar funcionava, depois de ouvir a história, não conseguia mais olhar para aquele ateliê apenas como uma linha de prejuízo. Propôs algo que nem ele mesmo tinha planejado direito antes de entrar ali. Sugeriu um acordo. 30 dias continuavam sendo pouco para que ela resolvesse tudo, mas, se ela aceitasse transformar algumas manhãs da semana em um espaço aberto para pequenos eventos patrocinados por uma das marcas da rede Valença, ele poderia renegociar prazos internamente. Ela ganharia fluxo de pessoas, a empresa ganharia um ponto de presença mais humano na cidade, o prédio continuaria ocupado por alguém que cuidava dele. Era um jeito frio de explicar um impulso que não era tão racional assim. Maia ouviu com atenção, mas não aceitou de imediato. Estava cansada de propostas que pareciam ajudar por um lado e prendiam por outro. Perguntou, com a coragem que tinha sobrado, o que exatamente ele estava querendo comprar. A fachada charmosa do lugar, a história dela ou a própria dignidade. Dante sustentou o olhar. Disse que não queria comprar nada dela. Que estava oferecendo uma chance que poderia ser boa para ambos, mas que, se ela preferisse, ele poderia seguir com o despejo sem teatralizar mais. Aquela era a encruzilhada. Ela escolhia. O silêncio entre os dois ficou denso de novo. Maia lembrava do envelope no balcão, do som da tosse da mãe no quarto dos fundos, do medo de voltar a encaixotar tudo o que tinha construído. Lembrava também de todas as vezes que teve que engolir promessas vazias de gente que aparecia com cara de salvador e desaparecia quando o assunto deixava de ser conveniente. Mas havia algo diferente na forma como Dante falava. Não era o tom de quem fazia caridade. Era o tom de quem propunha uma parceria, mesmo que ainda num terreno desigual. Ela aceitou, com uma condição. Tudo teria que ser por escrito, claro, transparente. Ninguém ali seria usado como vitrine de empresa boazinha se, por trás, tudo continuasse a mesma coisa. Ele sorriu de leve pela primeira vez desde que tinha entrado ali. Disse que transparência era a parte mais fácil para ele. Os dias seguintes foram estranhos. Dante começou a aparecer com mais frequência no ateliê, sempre com a desculpa de acertar detalhes do contrato, definir datas dos pequenos eventos, ver a adequação da estrutura. Aos poucos, os encontros deixaram de ser apenas reuniões tensas e ganharam nuances inesperadas. Ele passou a tomar café sempre no mesmo horário, sentado na mesa perto da janela. Observava Maia trabalhar, com a camisa de mangas arregaçadas, atendendo clientes, arrumando flores em garrafas reaproveitadas, ajudando a mãe a subir o degrau mais alto com cuidado. Maia, por sua vez, começou a perceber que, por trás daquele homem de fala segura, havia alguém que não tinha tanta certeza de nada quando as planilhas ficavam de lado. Vez ou outra, ele deixava escapar um detalhe da própria vida. Uma infância apertada, muito diferente do luxo atual. Um pai duro demais, uma mãe que ensinou valores que nunca combinaram com os jantares de negócios. Um noivado arranjado com uma mulher que se encaixava perfeitamente nas exigências sociais, mas que não conversava com ele sobre nada que não estivesse ligado a aparências. Quanto mais os dias passavam, mais a linha entre dono do prédio e inquilina parecia se distorcer. O que começou com olhares medidos virou conversas demoradas depois do expediente, quando Lúcia já tinha ido deitar e o ateliê estava em silêncio. Falavam sobre tudo. Sobre medo de recomeçar, sobre o quanto o dinheiro protege, mas também isola, sobre noites em que o cansaço parece muito maior do que o corpo. Maia ainda carregava a sensação de desigualdade. Sabia que ele podia voltar um dia com um papel diferente e mudar tudo de novo. Ele, por sua vez, se incomodava com a própria posição de poder e tentava, de todas as formas, fazer com que ela percebesse que não estava ali para controlar, mas era difícil descolar o sobrenome da história da empresa. Ninguém escolhe de quem o coração vai gostar. Ele simplesmente escolhe. Foi em uma noite específica, quando um dos eventos patrocinados acabou mais tarde do que o previsto, que algo mudou de vez. Os convidados já tinham ido embora. As luzes tinham sido apagadas na maior parte da loja. Apenas as luminárias mais baixas, perto do balcão, permaneciam acesas, espalhando uma luz quente sobre as mesas. O cheiro de café misturava-se ao de chuva fresca que ainda subia da rua úmida. Maia estava sentada, finalmente, com as pernas cansadas esticadas para frente, olhando para o teto, tentando lembrar por que estava fazendo tanto esforço.
Dante, encostado na parede ao lado do balcão, sem terno, apenas de camisa, observava o desenho da luz no rosto dela. Eles falavam sobre um assunto aparentemente banal quando, sem perceber, começaram a falar de coisas que doíam. Ela confessou o medo que sentia de, em algum momento, ele se cansar daquela parceria e decidir que era mais lucrativo trazer uma franquia qualquer para o lugar. Ele contou como, muitas vezes, pensou em vender tudo e sumir, mas sempre acabava voltando para o mesmo papel de herdeiro responsável. Houve um instante em que o silêncio entre eles não foi desconforto. Foi suspensão. Os olhos se encontraram de um jeito diferente. Não como os de um homem e uma mulher que negociavam prazos, mas como os de duas pessoas que se reconheciam na solidão uma da outra. Sem grandes discursos, sem promessas, sem declarações. Ninguém se aproximou de repente. Não houve gesto teatral. O que aconteceu foi apenas um segundo de vulnerabilidade compartilhada, em que os dois entenderam que estavam muito mais envolvidos do que seria prudente. Na manhã seguinte, o mundo voltou a ser prático. O contrato precisava ser assinado, os prazos precisavam ser cumpridos, os números ainda não fechavam com perfeição. Mas, a partir daquele dia, cada aproximação ganhou um peso diferente. E com isso vieram culpa, dúvida e medo. Culpa de Maia por se pegar pensando nele quando deveria estar pensando no próximo pagamento. Culpa de Dante por sentir algo verdadeiro justamente no lugar onde havia ido apenas para cobrar uma dívida. Dúvida sobre como aquilo poderia funcionar em um mundo em que ele ainda era o dono do prédio e ela ainda lutava para pagar o aluguel. Medo de que tudo terminasse do pior jeito, com ela perdendo o trabalho e ele se tornando exatamente o tipo de homem que nunca quis ser. A vida, porém, não pede licença para colocar as cartas na mesa. Foi um comentário maldoso de um antigo conhecido de Maia, na porta do ateliê, que acendeu o pavio. Ele insinuou que ela só ainda estava ali porque tinha arrumado um jeito mais fácil de ter o dono do prédio ao lado. Falou em voz alta, rindo, como se fosse uma piada. Mas o veneno tinha alvo certo. Dante ouviu chegando pela calçada. A expressão dele mudou. Não gostava de ser usado como justificativa para ataques contra quem ele estava tentando proteger. Menos ainda gostava de perceber que, se não fosse extremamente cuidadoso, o mundo faria exatamente essa leitura. Naquela noite, tiveram a primeira discussão de verdade. Maia, ferida pelo comentário do conhecido, disse que talvez fosse melhor encerrar tudo. A parceria, o acordo, até a presença dele ali. Dante, dividido entre a vontade de protegê-la e o reflexo automático de se defender, respondeu com uma frieza que nem ele acreditava. Disse que, se ela preferisse assim, eles podiam voltar ao plano original. Ele não insistiria em nada. Nem no contrato, nem na parceria, nem em qualquer aproximação que fosse interpretada do jeito errado. As palavras dele eram uma armadura levantada em desespero. As dela eram um grito abafado de alguém acostumada a se defender sozinha. Ficaram alguns dias sem se ver. Maia tentava se convencer de que era melhor assim. Dante mergulhou no trabalho, como sempre fazia quando não sabia lidar com o que sentia. Só que, dessa vez, o trabalho já não era suficiente para fingir que nada tinha acontecido. Quem acabou resolvendo, mais uma vez, foi o coração mais sábio da história. Lúcia, percebendo a mudança de humor da filha e a ausência de Dante, um dia pediu que Maia entregasse, pessoalmente, um pequeno quadro que tinha ficado encostado num canto do ateliê. Era uma tela simples, pintada por Maia sem pretensão, uma janela aberta, um pedaço de céu e uma xícara de café no parapeito. Ela alegou que estava vendendo o quadro com um bom desconto e que um cliente importante tinha se interessado. Maia reclamou. Disse que não tinha tempo para sair naquele dia. A mãe apenas sorriu, com aquela calma que quase sempre escondia um plano. No fim da tarde, Maia acabou cedendo. Pegou a tela, colocou uma capa plástica por causa da possibilidade de chuva, e foi até o endereço anotado num papel. Era um dos prédios da Rede Valença, mas não o escritório principal. Um prédio menos imponente, com um jardim bem cuidado na frente. Na portaria, o segurança informou que Dante já a esperava. Quando entrou na sala, encontrou-o sem terno, sem pose, sentado à mesa com uma xícara de café bem diferente do que estava acostumado a beber. Era o café dela, em uma garrafa térmica que Lúcia tinha mandado junto. Sobre a mesa, havia um contrato impresso, mas com algumas alterações. Prazo de aluguel estendido com condições muito mais suaves. Uma cláusula que dava a ela direito de preferência se, um dia, o prédio fosse vendido.
E um parágrafo adicional, mais simbólico do que jurídico, em que uma parte dos eventos promovidos ali seria destinada a arrecadar fundos para projetos de arte e formação de jovens no bairro. Ele explicou, com voz menos segura do que de costume, que tinha refeito as contas. Que poderia ter continuado seguindo o plano rígido do pai, mas que, pela primeira vez, tinha escolhido fazer diferente. Não só por ela, mas porque perceber que o mundo era maior do que as paredes do próprio escritório tinha mexido com ele. Maia ouviu tudo com o quadro ainda nas mãos. O coração batia rápido demais. Não era só o contrato. Era a coragem que ele estava tendo de ir contra o padrão que a família sempre impôs. Era a forma como ele olhava para ela, sem tentar comprar seu perdão, sem prometer que nunca mais erraria, mas mostrando, na prática, uma mudança. Ela colocou o quadro sobre a mesa. Disse que, se ele estivesse realmente disposto a caminhar num lugar onde os dois estivessem lado a lado e não um acima do outro, ela também estava disposta a tentar de novo. Com o ateliê, com os eventos, com tudo o que viesse pela frente. O que veio a seguir não foi conto de fadas. Foram dias de adaptação, olhares ainda inseguros, conversas em que a vulnerabilidade aparecia misturada com o medo. Mas, pouco a pouco, o amor foi ocupando o espaço que antes era só de preocupação. O ateliê começou a receber mais gente. Não por propaganda vazia, mas porque a história daquele lugar passou a ser contada de boca em boca. A inquilina que quase foi despejada e acabou fazendo parceria com o dono do prédio. O empresário conhecido por ser duro que, de repente, começou a aparecer de camisa dobrada, servindo café para clientes e ouvindo histórias. Entre planilhas e telas, entre laudos médicos e prazos de contrato, Maia e Dante foram aprendendo a ser, antes de qualquer coisa, pessoas um na vida do outro. Ele descobriu que podia ser forte sem ser frio. Ela descobriu que podia aceitar apoio sem perder a própria independência. Anos depois, o ateliê Entre Cafés não era mais apenas um espaço alugado no prédio da esquina. Era um ponto de encontro. Um lugar em que muitas outras histórias de recomeço tinham começado. E, em uma das paredes, emoldurado, estava o quadro da janela, com o céu e a xícara de café, que Lúcia tinha mandado como desculpa para juntar de novo dois caminhos que estavam tentando fingir que não queriam se encontrar. Ela só queria pagar o aluguel. Ele só queria colocar os números em ordem. O destino decidiu que nenhum dos dois sabia realmente o que precisava até se encontrar. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.